Olá, eu sou Priscila Coller, do PK Cursos Universalistas, e estou aqui dando continuidade aos nossos encontros sobre autoconhecimento. Esse já é o 8º encontro e tem sido muito gratificante todas as quintas nos encontrarmos e refletirmos juntos sobre uma série de questões que fazem muita diferença na nossa vida. É muito importante quando a gente pode ouvir outras pessoas, quando a gente pode ouvir sobre a experiência de outras pessoas. Porque quando juntamos as experiências dos outros às nossas, podemos então ampliar os nossos conhecimentos, ampliar os nossos mapas de mundo. Então, o tema de hoje é: cada um tem uma forma diferente de representar a realidade. Sim, no 7º encontro, nós falamos bastante sobre o mapa de mundo que cada um de nós possui. Isso faz muito sentido, porque se pensarmos que desde o nosso nascimento fomos expostos a conhecimentos externos, eventos externos, verdades que nos foram ensinadas, crenças que foram apresentadas a nós, crenças que não eram nossas, mas foram aprendidas por nós. Estivemos em diversos momentos fazendo parte de comunidades da sociedade, como, por exemplo, escolas, desde muito cedo, conhecendo outras pessoas com outros costumes, né, que vêm de famílias diferentes. Então, nós podemos ter os costumes dos outros também, viver nessa sociedade onde estamos hoje instalados. Essa sociedade, no nosso caso, a sociedade brasileira em São Paulo, que também possui um modo específico, uma cultura, né? Então, tudo isso faz a diferença. Se é uma pessoa que mora em Pernambuco, vai ter a cultura de lá, no Rio de Janeiro, vai ter a cultura de lá. Então, nós estamos inseridos dentro do Brasil e dentro do Brasil, em diversos estados diferentes, onde também se diferenciam em relação às suas culturas. E tudo isso faz parte do nosso mapa de mundo, a nossa forma de ver o mundo. Também entra em jogo o quanto nós investimos em conhecimento, na nossa cultura, na nossa intelectualidade também, né? O quanto a gente tem o conhecimento de ideias que vão além das pessoas que convivem ao nosso redor apenas. Então, o quanto a gente se informa, enfim, todos esses aspectos e muitos outros que eu nem estou aqui mencionando, né, não estou me lembrando de mencionar todos, é uma infinidade, é um leque de situações que fazem parte do nosso mapa de mundo. Tudo isso vai fazer com que nós tenhamos uma visão do mundo, o nosso ponto de vista em relação às coisas. Então, se eu sou uma pessoa que não acredita em nada, não acredita em Deus, não acredita na espiritualidade, por exemplo, eu vou ter um comportamento basicamente muito diferente de uma pessoa que já tem todas essas crenças, que já possui essa conexão com algo a mais, algo maior. Então, as visões são totalmente diferentes. E toda essa realidade que aparece para mim e para uma pessoa, por exemplo, que não acredita em nada disso, é totalmente diferente. Então, essa realidade aqui, para mim, ela vai ter uma cor. Para o outro que não acredita no que eu acredito, vai ter outra cor. E tudo que vem do externo para mim, ele vai ser interpretado de acordo com todo esse conjunto
que existe aqui no meu mapa de mundo. Bem como uma outra pessoa que, por exemplo, não acredita em nada, nada do que eu acredito, para ela tudo que eu acredito é besteira. Então, essa realidade que para mim é com uma cor, para ela é totalmente diferente. Então, quando a gente parte desse princípio, nós podemos compreender o outro de uma forma mais objetiva, menos emocional. Mesmo sabendo disso, nós muitas vezes não vamos ter essa facilidade toda para compreender o outro. Existe o lado emocional nosso. Algo dentro de nós, muitas vezes, age contra a forma como a outra pessoa vê o mundo. Então, como ela vê o mundo, é como ela também vai me tratar. E muitas vezes nós não temos uma boa relação com esse tipo de tratamento, por exemplo. Isso pode acontecer em muitos aspectos da nossa vida. Porém, esse conhecimento, ter essa ciência na nossa cabeça, na nossa mente, de que cada pessoa possui a sua forma de ver a realidade, já que a realidade é relativa, não existe uma verdade total e completa e real, né? A verdade é a forma como eu vejo, a forma como o outro vê o outro, enfim. Essa é a verdade. Quando a gente tem essas questões na nossa mente, já ajuda, facilita com que a gente não fique guardando tanto rancor dentro da gente. E isso já vai fazer uma grande diferença na nossa relação com o mundo. Pensando no mapa de mundo que todos nós temos, é tarefa fácil fazer com que outra pessoa veja a vida de forma diferente? Então, será que é uma tarefa fácil? Já que cada um de nós temos o nosso mapa de mundo, a nossa forma de interpretar essa realidade que se apresenta, e temos, inclusive, muitas crenças já arraigadas no nosso ser, muitas delas limitantes. Temos vivências que nos mostraram uma interpretação mais dura ou mais leve, mais tranquila em relação a certos acontecimentos, nos fizeram ser mais rígidos ou mais tranquilos. Enfim, como fazer para mudar a forma de ver o mundo de uma pessoa para que ela tenha as ações e as reações que nós achamos serem as melhores e as ideais. Como fazer isso? E nós? Nós podemos mudar? Será que nós mudamos tão facilmente os nossos pontos de vista? Será que nós aceitamos tão facilmente tudo o que acontece com a gente? Se a gente olhar bem para a nossa vida, para as nossas características, a gente vai chegar à conclusão realmente que nós também somos difíceis de nos modificar. Outra pergunta também. Será que é realmente fundamental, imprescindível que nós modifiquemos as outras pessoas? Aquelas que estão caminhando conosco nas nossas histórias de vida, umas muito mais assim presentes nas nossas vidas, outras que estão presentes, mas que estão um pouco até mais afastadas, né? Apesar de estarem presentes, não estão tão dentro dos nossos dias, né? Então, por exemplo, colegas de trabalho que ficam com a gente em alguns momentos, não são todas as horas do nosso dia. Então, amigos, colegas, será que é tão imprescindível assim modificar essas pessoas?
O que precisa ser feito para que a gente possa ter, então, a nossa paz? Para que a gente possa lidar melhor com as pessoas, com estas pessoas que muitas vezes parecem ser mais difíceis. E nós também precisamos ter sempre esse olhar para nós mesmos. Em que momento nós estamos sendo essas pessoas difíceis com outros? Em que momento? Talvez seja interessante a gente olhar isso e perceber, porque como nós já até conversamos bastante, existe uma parte energética. Essa parte energética, ela faz com que nós exalemos uma energia para o mundo e acabemos, né, atraindo pessoas que se afinizam com essa energia que nós estamos exalando para o mundo. Tudo que eu sinto, tudo que eu penso, tudo que me traz aquela emoção forte, tudo que me motiva, me anima, tudo aquilo que me deprime, me deixa triste, desmotivada ou desmotivado, são grandes impulsionadores energéticos, tanto para um lado mais sutil quanto para um lado mais denso. Então, tudo aquilo que acontece na minha vida e que me gera emoções, sentimentos, atitudes, pensamentos, tudo isso vai ser externalizado de uma forma ou de outra. Energeticamente, isso vai fazer parte da gente. E aí, nesse momento em que nós estamos vibrando dessa forma, nós estaremos justamente atraindo situações, pessoas parecidas. E quando a gente começa a observar a nós mesmos e começamos a dar umas modificadinhas na nossa atitude, no nosso jeito de ser, a gente começa a ter aquele olhar carinhoso com a gente mesmo. Não aquele olhar de culpa, sabe? De ficar lá se castigando com pensamentos ruins em relação a nós mesmos, achando que a gente não é nada, achando que nós somos terríveis. Não é desse jeito. Nós temos que olhar para nós de uma forma mais distanciada, na verdade. Então, quando a gente dá uma distanciada e olha para aquele ser que somos nós mesmos, com aquele olhar mais distanciado, a gente consegue ver a nós mesmos e ver como a gente é frágil. Somos muito frágeis. Isso é uma realidade. Todos nós. Não existe aquele que já esteja totalmente completo, que já esteja totalmente enxergando todas as suas sombras, as suas dificuldades internas. Tudo aquilo que está dentro de nós, que nós antes não queríamos ver, não queríamos encarar, que é nada mais, nada menos do que nós mesmos, aspectos nossos que fazem parte da gente, que fazem parte da nossa personalidade, da nossa individualidade, e que muitas vezes a gente, para atender a uma exigência da sociedade, nós acabamos oprimindo. Então, se a gente começa a olhar para nós mesmos com esse olhar distanciado e com esse olhar carinhoso, o que acontece é que nós mudamos a nossa vibração. Quando a gente começa a ter o auto-amor, a nossa vibração muda. E quando a gente começa a ser mais a gente mesmo, nós ficamos mais fortes. E aí, todas aquelas pessoas difíceis, aquelas que já estão no momento de sair da nossa vida, elas vão saindo naturalmente. Aquelas que a gente decidiu que, olha, essa pessoa, eu não desejo mal para ela, eu não quero nada de ruim para ela, eu quero que ela cresça, quero que ela seja feliz, porque pessoas felizes vão
jogar para esse mundo, para esse ambiente onde nós vivemos, energias boas. Então, eu vou ser beneficiada se isso acontecer. Então, essas pessoas que eu desejo bem, que eu não tenho por que desejar o mal, né? Porque agora a gente já está se olhando, a gente já está se reconhecendo. Então, para que desejar o mal daquela pessoa? Deixa ela aí. Quando a gente reconhece as dificuldades dentro da gente, a gente passa a não terciarizar mais. Não é mais culpa do outro, não é mais culpa de uma situação, não é mais culpa de nada. E não é mais culpa nossa. É responsabilidade nossa. Nós criamos o nosso presente e, consequentemente, o nosso futuro. Eu crio o meu presente de que forma? Quando eu começo a ser mais eu, a ser mais integral mesmo, um ser real. E aí eu começo a viver a minha consciência, com todas as suas dificuldades. E essas dificuldades eu vou amorosamente cuidar, orientar. Dificuldades por quê? São dificuldades porque nós, muitas vezes, encaramos como coisas ruins, como jeito de ser que não é interessante na sociedade onde que a gente vive. É como se fosse uma pessoa que tivesse vergonha de mostrar um filho porque ele tem alguma deficiência. Você tem vergonha de mostrar aquele filho porque ele tem uma deficiência e aquele filho fica lá, jogado ali, esquecido. Você vai para os lugares, você não leva ele porque você tem vergonha, porque você tem preconceitos, porque você não quer mostrar isso para uma sociedade. O que está acontecendo? Esse filho é ruim? Esse filho não merece mesmo o seu amor, o seu carinho? Ele não merece sair com você e ser visto pelo mundo? É assim que a gente faz com as nossas sombras, com aquilo que a gente acha que é ruim dentro de nós. Nada que existe dentro de nós é ruim, só é mal orientado. Igual esse exemplo que eu acabei de dar. Você tem um filho que tem algum problema, sei lá qual, e você esconde ele. Então por que escondê-lo? Vamos levá-lo para o mundo. Por que esconder nossas sombras? Vamos ser o que a gente é, sem nos esconder. Mas vamos orientar essas sombras. Essa é a questão. Orientar as nossas sombras. E esse é um trabalho que nem sempre é fácil, porque a gente não sabe muito bem como fazer isso. Nem sempre é muito claro para a gente como a gente vai fazer isso, essa orientação, como a gente vai vencer todas essas dificuldades que a gente encontra, muitas vezes de aceitação do outro. Isso tudo é muito difícil, mas nada disso é impossível. Bem, então, podemos dizer que alguém é certo ou errado? Quem está certo, quem está errado? Nós estamos certos? Nós estamos certos. Para nós. E assim como nós achamos que estamos certos, cada uma das pessoas pensam da mesma forma. Como nós refletimos no encontro anterior, a neurolinguística, ela diz que todos nós temos uma mente e todas as nossas mentes, elas possuem uma boa intenção. A nossa mente tem uma boa intenção. Todas as pessoas fazem algo porque elas têm um propósito por trás daquilo que elas querem fazer.
sempre existe um propósito e sempre existe uma intenção boa para a pessoa. Na visão dela, na concepção dessa pessoa, o que ela faz é para o bem. O mundo está cheio de boas intenções, cheio. Mas nem sempre essas boas intenções trazem o bem, nem sempre. Muitas vezes nós mesmos, com a boa intenção, acabamos prejudicando alguém, prejudicando uma situação, prejudicando a nós mesmos. Então, o nosso cérebro, quando ele procura os caminhos mais lógicos para economizar tempo, para dar para nós, né, para a gente, aquela recompensa, ele está fazendo algo que muitas vezes está prejudicando. Mas não é essa a intenção. A intenção do nosso cérebro é justamente fazer o bem. Muitas vezes o bem, entre aspas, se resume em uma autossabotagem. Horas, não é mais legal ficar lá assistindo a série da Netflix? Não é mais legal ficar lá jogando os jogos de computador? Não é mais legal ficar lá nas redes sociais? Então, o cérebro, ele dá um jeito e faz com que isso aconteça. Garante pra gente que nós vamos ter isso. Não é assim mesmo? Se a gente adora dormir, gostamos de dormir, é muito bom dormir. Na hora que a gente tem que acordar cedo, que a gente decide, não, agora eu vou acordar mais cedo porque eu quero ter uma rotina diferente. Lá vai nosso cérebro e faz aquela bela autossabotagem. Então, se a gente faz isso com a gente mesmo, quanto dirá com as outras pessoas? E a gente pode observar que por trás das nossas ações existem muitas questões que nós nem imaginamos. Muitas vezes é uma carência nossa que está agindo e a gente nem imagina. Uma insegurança, o egoísmo, aquele sentimento de posse. Muita coisa pode ser externada de uma forma muito sutil, mas são questões que estão dentro do nosso inconsciente e que vem à tona de uma forma, às vezes, inesperada, que nem a gente percebe. Então, nós somos enganados por nós mesmos. Não é verdade? Às vezes a nossa insegurança, que é a real, que está ali, está fazendo com que a gente tenha atitudes de posse do outro. Muitas vezes, ou então às vezes ela se manifesta de uma outra forma. Só que quando eu começo a observar em mim a insegurança, aí eu já começo a perceber o que está acontecendo. E aí eu já começo a me trabalhar. E aí outras situações vão surgir no meu caminho que eu vou precisar entrar em contato, ter atitudes, ter planos de ação. Porque não é assim de um dia para o outro. Faz um estalarzinho de dedos assim e já resolve tudo. Nossos condicionamentos, todos eles, são condicionamentos bem antigos. Nós que acreditamos em vida após a morte, vemos que esses condicionamentos podem vir de vidas anteriores. Sabe lá
quantas vidas estamos fazendo as mesmas coisas? Há quantas vidas nós adquirimos padrões de comportamento e que agora, nesse momento, porque sempre vai chegar um momento, não tem jeito. Um dia, a gente não sabe quando, pode demorar ou pode não demorar, nós vamos entrar em contato com a nossa realidade, com aquilo que está acontecendo dentro de nós. E se é agora, que bom, que bom. Porque aí a gente passa a ver isso, ver esse fenômeno acontecendo com a gente. Falando em fenômeno, eu começo a lembrar dos fenômenos, né, parapsíquicos que muitas pessoas ficam em busca. Eu vejo hoje que o maior fenômeno parapsíquico que a gente pode conseguir é entrar em contato com esse nosso eu interior, com esse nosso universo misterioso e desconhecido. Esse é o maior fenômeno que a gente pode ter na nossa vida hoje. E os orientais, realmente os antigos orientais, civilizações antigas orientais, realmente eram muito sábias. A busca deles nunca foi ir atrás de capacidades parapsíquicas, as famosas siddhis, né, que eles chamam de siddhis. Nunca foi isso. A busca deles sempre foi melhorar as questões emocionais. Por isso que quando a gente estuda chakras com essa visão mais oriental, a gente vai estudar os chakras com aquela conotação emocional, daquele cuidado emocional. A gente vai entrar em contato com conteúdos trazidos por esse estudo que vão focar justamente na parte emocional. Por isso, estudar sobre chakras, por exemplo, é uma grande ferramenta para nos ajudar a encontrar os nós emocionais que a gente precisa, que a gente tem, aliás, não que a gente precisa, que a gente tem. Quando a gente só busca fenômenos que nós não vamos saber nem administrar, porque nós não temos uma estrutura emocional para lidar com eles, realmente é como se nós dessemos passos maiores do que a nossa perna. Hoje nós precisamos lidar com as nossas questões internas e emocionais, reconhecer as nossas sombras, lidar com elas, amá-las, sair com elas na rua, na sociedade, não ter mais vergonhas das nossas sombras, muito pelo contrário. Ter orgulho, somos assim mesmo, não temos que ser melhor do que isso. Temos que orientar as nossas sombras, porque nós já somos pessoas de valor. Nós somos consciências de valor. Nós só precisamos ajustar, calibrar as coisas, como se fosse um instrumento que precisa ser afinado. Exatamente isso. Somos instrumentos que precisam ser afinados. Não tem nada de errado com a gente. Nosso cérebro não está funcionando errado, ele está funcionando direitinho. Isso é a real. Essa é a real. Nós precisamos apenas programar o nosso cérebro de uma forma mais inteligente, que colabore com a nossa evolução, com o nosso crescimento. Aí nós vamos começar a ter, sim, fenômenos parapsíquicos. Um dos primeiros que vão começar a aflorar muito é a sensibilidade, a percepção das energias, a intuição, a nossa capacidade de entender as coisas.
a nossa visão começa a ampliar muito e a gente começa a amar a vida. Esse é o caminho, amar a vida. Um desses dias aí, eu comecei a ouvir uma música antiga e eu senti um amor tão grande pela vida. Nossa, que vontade de gritar para o mundo sobre isso. O nosso cérebro funciona certo, pois ele apenas age como foi programado. O nosso cérebro é uma máquina maravilhosa, é uma máquina feita por uma consciência incrível, que a gente não tem nem como nomear, a gente não tem palavras. A consciência cósmica. O nosso cérebro foi criado por ele, com letra maiúscula. E por que eu estou assim até emocionada falando disso? Porque a vida tem que causar isso na gente. Precisa causar assombro. Os antigos celtas, eles traziam esses ensinamentos. Que quando a gente olha para a natureza e a gente sente aquele assombro, sabe? Aquilo que enche o nosso espírito. Esse é o verdadeiro olhar, o olhar do amor, sabe? Do amor que a gente pode cultivar dentro da gente. E aí o que importa se a gente ainda tem coisinhas ali dentro para resolver? O que importa se o nosso amor é muito maior que tudo isso? E se a gente ama a vida? Isso é o que importa. Por isso eu acabo até me emocionando quando eu falo sobre isso. Que é muito lindo, sabe? Se vemos apenas sob um único ponto de vista, então temos apenas uma opção, só uma. Então, quando a gente só tem uma opção na vida, a gente só vê como uma coisa sendo certa, um caminho sendo certo, uma atitude sendo certa, sempre uma. Quando a gente é muito rígido, quando a gente não amplia, a gente não tem um leque de escolhas, de caminhos a seguir, nós estamos assim, ó, com aquela viseira. E aí, a gente deixa de vivenciar uma série de coisas maravilhosas na nossa vida. A gente deixa de perceber a diferença naquela outra pessoa, como ela é diferente. Naquela outra. A gente para de ver a diferença das coisas. Se eu sigo nesse caminho, eu tenho alguns benefícios, tudo bem, vai ser mais difícil assim, assim, assim. Tá, mas eu também tenho esse outro caminho, mas também tenho esse outro, eu também tenho esse outro. Então, nós não podemos ser uma cabeça fechada, uma mente fechada. Nós temos que seguir o exemplo do macro. O que é o macro? O macro são infinitas possibilidades. Infinita. Nós não podemos entrar dentro de uma caixinha e nos fechar lá dentro, como se aquilo fosse a única forma de vida, como se aquilo fosse a única opção, a única escolha, a única verdade. Quando a gente faz isso, a gente se limita, a gente comete uma grande agressão com a gente mesmo. E o pior é quando a gente oprime outras pessoas e quase que obriga essas pessoas a seguirem esse mesmo caminho, essa mesma verdade. Então a gente precisa sim tomar muito cuidado com o que a gente faz em relação a outras pessoas. Nem todas estão despertas.
Será que a gente quer ser instrumento de sofrimento para uma outra pessoa, para que ela desperte? Esses dias eu estive pensando muito sobre isso. E uma coisa que eu tive a certeza, eu não quero ser um instrumento de dor para que aquela outra pessoa cresça. Não. Se eu tiver um gênio difícil, eu preciso modificar isso. Porque eu não quero, com o meu gênio difícil, né, fazer com que uma pessoa sofra, até que ela desperte. Eu fui só um instrumento. Não quero isso. Não quero. E nós precisamos escolher o que a gente quer pra gente. O que nós queremos para nós mesmos? Como nós queremos ser lembrados por uma outra pessoa? É tão legal assim ser alguém difícil, pessoas que se intitulam de gênios difíceis. Será que é tão legal isso mesmo? Eu não vejo como sendo algo bom. Elas são somente instrumentos. Muitas vezes ficam sozinhas e muitas vezes são lembradas com dor, com tristeza e com rancor. Então isso é algo para a gente refletir bastante. O que vale a pena para nós? Como nós queremos ser lembrados? O que nós queremos ser, representar na vida de uma outra consciência que também é luz? Vamos pensar sobre isso. Nós e todas as pessoas sempre fazemos as melhores escolhas? O que vocês acham? Fazemos? Olha, a PNL, Programação Neurolinguística, diz que sim. E eu concordo. Eu concordo sim com a programação neurolinguística. Porque se nós ficamos em uma situação ou tomamos alguma decisão, a gente só vai fazer o que a gente quer. Mesmo que existam pessoas nos influenciando, mesmo que eu fique insegura ou inseguro, não importa. Eu tomei a decisão, sempre. Nós somos responsáveis por todas as nossas decisões. Porque fomos nós que escolhemos. Então, ninguém vem para o mundo, nasce, por exemplo, para ser alcoólatra. Ninguém nasce para ser drogado, drogada. Ninguém nasce para ser fracassado. Ninguém nasce para ser infeliz numa situação, num emprego, num relacionamento. Ninguém nasceu para isso. Nós escolhemos esses caminhos. Escolhemos por vários motivos. Muitas vezes são as nossas sombras, os nossos medos. Eles vão norteando as nossas escolhas. Mas não é responsabilidade do outro, é nossa responsabilidade. E que bom! Não é bom? Não é bom a gente saber que quem manda na nossa vida não é o outro? Ou os outros? Se eu deixo a minha vida nas mãos de outras pessoas, isso também é uma escolha. É uma escolha. E até eu despertar de que a vida é minha e que as escolhas são minhas, não estão nas mãos de outras pessoas, eu ainda vou sofrer muito. Porque não tem jeito. É o famoso despertar. A gente fica sofrendo em situações, em relacionamentos, em trabalhos, em profissões, até que a dor venha e seja tão insuportável que a gente não aguenta mais. Então, as escolhas são nossas, sim.
faz todo sentido. E nós escolhemos aquilo que aparentemente é muito bom para a gente. A PNL também nos traz que tudo o que o cérebro faz tem um propósito. Tudo que o nosso cérebro faz tem um propósito. Não existe nada sendo feito aí de forma aleatória. Então, se eu escolho ficar no emprego que está me deixando muito infeliz, e se isso está acontecendo e eu permaneço nessa situação, por exemplo, é porque o meu cérebro ele tem um propósito com isso. Existe algum propósito. Então, é como se fosse um mecanismo que eu tenho percebido, inclusive, na minha vida. Eu tenho as minhas sombras, os meus medos, as minhas questões internas. Eu escolho, faço as minhas escolhas conscientemente a partir de todo esse universo interior. E aí, o meu cérebro trabalha a favor disso. Então, as atitudes que o meu cérebro coloca para que eu faça são baseadas em todo esse meu universo interno. Então, se eu tenho medo, por exemplo, de deixar um emprego que me deixa infeliz, eu tenho medo porque eu não me sinto capaz de encontrar um outro emprego. Eu tenho medo de não conseguir sustentar minha família. Eu me sinto segura em tudo isso. O que faz o meu cérebro? Ele vai justificando. Realmente, fica aí mesmo. Não, fica aí. Não, você vai sair. Pensa bem. Não, esse é o caminho melhor. E aí fica essa autossabotagem o tempo todo. Porque o nosso cérebro, ele quer fazer o que é melhor para nós. Exatamente isso. E se vocês observarem, quem ainda não observou, isso acontece muito na nossa vida. É só a gente observar quais são as ações que nós temos. E aí, quando a gente toma uma decisão um pouco mais radical, mas que, puxa, é aquilo que preenche a nossa vida, é aquilo que a gente mais quer, aí não, nós vamos tomar a decisão. Aí o que o cérebro faz? Tem certeza? Puxa, mas esse passo aí, ó. Aí começa. Os nossos monólogos internos. E começa isso tudo baseado em quê? Naquele nosso medinho, naquela nossa insegurança, naquela sensação de que nós não somos capazes, nesse exemplo. Então, o nosso cérebro, ele trabalha em cima dessa realidade interna que eu tenho, que ainda é mais forte. Agora, quando a realidade de virar a mesa for maior, porque eu já sofri muito, já doeu tanto, já não aguento mais essa dor, aí o cérebro, ele não vai ter essa força. Não vai mais haver a força dessa autossabotagem. E aí, a gente consegue fazer o que a gente precisa, o que é importante para o nosso espírito, para a nossa consciência. Então, o nosso cérebro tem sim um propósito. É uma máquina que trabalha ao nosso favor. Muitas vezes, esse trabalho a nosso favor, na verdade, acaba nos deixando bem mal. Acaba nos prejudicando. E acaba também prejudicando outras pessoas. Em muitos casos. Às vezes o que eu acho que é tão certo e o meu cérebro está programado para isso, para agir dessa forma, pode prejudicar outras pessoas, mesmo que dentro de mim isso esteja sendo feito de uma forma distorcida, mas para o bem. Tudo é positivo. As intenções são positivas e sempre tem um propósito. Nada é feito de forma aleatória. E por que é importante a gente saber disso?
Se eu tenho atitudes, né, que o meu cérebro está programado para ter e que eu não consigo me desvencilhar, eu tenho que ir em busca de por que eu tenho esses propósitos. Ter esse conhecimento dos propósitos é muito importante, justamente porque vai me ajudar a analisar essa situação dentro de mim e a ir em busca, se eu estou fazendo o meu autoconhecimento, ir em busca dessas sombras. Vai ser possível com que eu abrace essas sombras, acolha. Eu tenho que acolher as minhas sombras e conversar com elas. Por que tanto medo? Por que essa insegurança? Em que momento você ficou tão assim, se sentindo com essa insegurança, se achando incapaz? Em que momento esse medo surgiu? Por que ele surgiu? Não é tão fácil assim, eu sei. Não estou aqui dizendo algo que, puxa, nossa, parece tão fácil. Eu entendo que não é tão fácil assim. Na teoria é muito fácil, a gente está aqui falando, né? Eu estou aqui falando, porque a PNL disse, porque a busca do autoconhecimento é isso, é aquilo, realmente. Na teoria a gente sabe tudo. Mas nós não podemos também usar isso como desculpa. Mas na teoria é fácil. Quero ver na prática. Sim, queremos ver na prática. Queremos ver sim na prática. Não podemos desistir por conta desse tipo de justificativa. Porque é fácil na teoria. É fácil falar. Nós sabemos que não é tão fácil assim. Se fosse fácil, o mundo estaria um verdadeiro paraíso. Mas nós temos que buscar o nosso paraíso interno. O paraíso está dentro de nós. E hoje esse paraíso ainda não é perfeito, mas ele já nos permite ter um olhar mais distante dessa realidade mesquinha que muitas vezes a gente se coloca. Como eu não sou capaz? Eu sou capaz sim. Muita gente consegue coisas incríveis com menos capacidades, menos conhecimentos do que eu tenho. Capacidades, eu digo, capacidades muitas vezes de conhecimento mesmo, sabe? Porque capacidade todo mundo tem as suas. Todos nós temos os nossos dons, as nossas qualidades, que para mim pode ser uma, para outra pessoa é outra e assim vai. Mas muitas vezes, pessoas que têm tanto conhecimento, são formadas, tiveram o apoio de um pai, de uma mãe, uma situação financeira propícia, várias oportunidades, e essas pessoas não conseguem, se sentem inseguras, vivem depressivas, tristes, acham que não são capazes, enquanto outras que nem tiveram tanta oportunidade abrem a sua mente, deixam a criatividade surgir e atingem patamares incríveis. Então, a verdade é que todas as oportunidades estão aí. O universo é rico, é próspero, tá tudo aí para a gente pegar. Mas para que a gente pegue essas frutas saborosas, nós precisamos nos voltar para dentro, entrar em contato conosco mesmo, parar de ter vergonha de ser quem nós somos, sair para a vida com tudo que a gente tem, sem medo de ser feliz e acreditando. É difícil? É, mas nós vamos conseguir. Isso que é importante. É isso que vale. É o caminhar,
é o trajeto cheio de desafios, de tentativas, de erros, de acertos, de aprendizados, de felicidades, de pequenas alegrias, de grandes alegrias, de pequenas tristezas, de grandes tristezas. Fazer o quê? É o pacote da vida. O melhor é que a gente está vivo, para a gente poder tentar. E nós estamos aqui na Terra para ter as experiências como um grande laboratório, um laboratório natural. Então vamos ver o que a gente faz com isso, né? Com essa oportunidade que a gente tem. Bem, então, você acha que sempre existe uma intenção positiva por trás de qualquer atitude? Sim, eu acho que é óbvio, né? Partindo do princípio que o nosso cérebro, ele sempre tem um propósito e que o propósito tem a ver com o que a gente ainda tem no nosso mais profundo, mesmo que sejam as nossas sombras, que a gente não aceita aqui, né? Nós não aceitamos de forma consciente, mas ele está agindo o tempo todo. Então, o nosso cérebro, ele vai agir de acordo com o que é importante para a gente, com o que é bom. Então, ele sempre sim tem uma intenção positiva. Aí a gente pensa em todas aquelas pessoas que muitas vezes têm atitudes infelizes, que prejudicam tanta gente. E aí, havia uma intenção positiva? Ou elas premeditaram o mal? Mesmo quando uma pessoa premedita o mal, ela sempre vai ter alguma atitude positiva em relação a ela mesma. Na cabeça dela, na ideia que ela faz do mundo, da vida, né? Na ideia que ela tem do mundo, para ela, aquela atitude é o que é o melhor. Até Hitler, quando fez lá aquela loucura lá da Segunda Guerra Mundial, aquele ato infame, matou milhões lá de pessoas. Dentro da cabeça dele, ele tinha uma intenção positiva, era para ele, né? Como eu já disse em alguns slides lá atrás, de boas intenções o mundo está cheio. Muitas vezes nós mesmos, com boas intenções, e a gente prejudica o outro. Com boas intenções, e a gente prejudica a nós mesmos. Então, isso também é trazido pela programação neurolinguística. E que eu também acho uma ótima ferramenta, uma ótima estratégia para, no meu caso, para me ajudar a entender o outro, a não ficar carregando aquele rancor dentro, aquela revolta, aquela raiva, porque quando eu vejo o outro com essa ótica, sabe, eu começo a não ter tanta raiva dessa outra pessoa. E quando isso vai se tornando um hábito, essa forma de ver o mundo começa a se tornar um hábito, começa a ficar natural. Eu entendo o outro com maior facilidade. Eu me magoo menos. Eu paro de ter tantos melindres em relação a tudo. Uma pessoa olhou torto, pronto. Já estamos ali naquele melindre total. Já nos magoamos, já viramos a cara. E a pessoa às vezes nem tá, ela tá no mundo dela lá, talvez nem viu a gente.
E a gente fica pensando um monte de coisas que não tem nada a ver com a realidade, com o que realmente aconteceu. É mais uma vez o nosso cérebro distorcendo algo que está externo a nós. Então, essas são coisas que a gente precisa refletir. Não porque a gente vai ser, agora vou ser bonzinho, vou ser boazinha. Não é isso. Esse não é o objetivo. Ser bonzinho, ser boazinha. Sabe? Para conquistar o que? Um pedacinho lá do céu, né? Não. Isso, essa forma diferente de ver, nos ajuda a tirar esse lixo tóxico de dentro da gente. E se a gente tem coisas lá atrás que a gente ainda está carregando, gente, nós temos que ter alguma estratégia para nos livrar desses lixos, esses lixos tóxicos, energéticos, para cortar certos laços que não têm mais que estar conosco. Às vezes nós nem vemos mais as pessoas que a gente tem raiva, tem revolta e tem mágoa. A gente nem está mais vendo essas pessoas. Só que a gente lembra delas e pronto, já vem tudo aquilo de novo. Nós ainda estamos com laços energéticos, como a gente já conversou nos outros encontros, desses laços energéticos. Então não basta a gente só se afastar de uma pessoa. Às vezes isso não adianta nada. Se eu continuo nutrindo por ela, sabe, todo esse rancor, esse ranço, eu tenho realmente que deixar ela ir, ou soltar. E eu preciso encontrar estratégias práticas, reais, que eu possa lançar mão para ter sucesso nesse afastamento mesmo. E parar de ser só da boca para fora. Depois que eu consigo resolver essas dificuldades emocionais através desse tipo de estratégia, é um tipo de estratégia, não significa que seja o único tipo de estratégia, mas eu acredito que seja algo interessante para a gente pensar, refletir sobre. E depois que a gente consegue ir cortando, iniciando esse corte energético, a gente consegue começar a perdoar de verdade. Perdoar mesmo. Já pensou sentir perdão? Dar o perdão para alguém? Já pensou aceitar o perdão de uma outra pessoa que o nosso ego não permitia que nós aceitássemos? Quantas vezes alguém vem e nos pede perdão, desculpa, e a gente não quer desculpar? Às vezes a gente até fala, tá bom, eu te desculpo, mas a gente não desculpou. E que tal se a gente desculpar mesmo? Não porque a gente é bonzinho, mas porque a gente quer mesmo se libertar. Liberdade é a melhor coisa, o maior presente que a gente pode ter. Então vamos pensar nisso. Daí eu tenho aqui uma imagem que mostra para mim que o nosso cérebro, ele realmente tem as decisões mais acertadas, né? Ele escolhe aquilo que é melhor para a gente. Então, tem aqui uma imagem, um exemplo, para que a gente termine aqui hoje a nossa reflexão, termine a minha explanação aqui. Então, vamos supor uma pessoa fazendo uma prova, outras pessoas ali, uma prova muito difícil, e a pessoa começa a entrar em desespero interno e começa a ter aquela convulsão interna emocional, põe a mão na cabeça, entra em desespero, de repente dá um branco. Não lembra de mais nada. O cérebro faz isso. Esse é só um exemplo do que o cérebro pode fazer. Então, no caso desse exemplo,
A pessoa tem um branco, porque o cérebro quer que ela pare de passar por isso. Ele quer que ela fique livre desse problema. Então vem aquele branco, aquele esquecimento total e pronto. Acabou o problema. Só que isso está prejudicando a pessoa. Porque ele tendo esse branco, ele não faz a prova. E ele não passa. Isso mostra o quê? Que o nosso cérebro não tem juízo de valor. Então ele não está analisando se, olha, se não fizer a prova, não vai passar, não vai entrar para aquele curso, sei lá, ou não vai entrar para um emprego. Não, ele está ali resolvendo um problema imediato. Se a gente tem medos internos e vai fazer uma prova, ou vai passar por algum teste de emprego, ou vai fazer qualquer coisa muito importante, uma apresentação, o cérebro ele pode nos auto-sabotar de tal forma que até problemas físicos mesmo podem surgir. Pode surgir uma dor de cabeça fortíssima, uma dor de barriga, pode acontecer uma série de questões que são, na verdade, autossabotagem. Passou, fica tudo bem, resolve tudo. Pronto, voltou tudo ao normal, porque acabou o problema. O perigo acabou. Então, gente, eu encerro aqui com essa reflexão para que a gente repense sobre muitos aspectos aí da nossa vida, do que nós estamos fazendo com a nossa vida, do quanto nós estamos sendo rudes mesmo conosco, como nós estamos tendo um autotratamento injusto conosco mesmo. E que se nós passarmos a sermos mais tranquilos em relação ao nosso interior e passarmos realmente a olhar para ele, se eu tenho medo, por que eu tenho medo, deixa eu ver o que é esse medo, fazer investigações internas mesmo. Olha, se eu tenho essa insegurança, mas o que eu preciso para ter mais segurança? O que eu preciso fazer? Mas o que eu preciso fazer para não ter medo? Como? A gente pode continuar refletindo sobre isso. Eu não tenho a fórmula mágica. Na verdade, ninguém tem. Nem mesmo os terapeutas. Os terapeutas, psicólogos, psicanalistas e terapeutas holísticos, seja lá o que for, eles também não vão dizer para ninguém o caminho a seguir. O caminho vai ser decidido por nós mesmos. Nós vamos escolher sempre. Mas nós podemos trocar ideias quanto a isso. E aí a gente vai se falando. Então, até o próximo encontro, o 9º encontro, e que nós possamos ter uma semana maravilhosa, cheia de realizações, cheia de vida, de assombro. É o que eu desejo a todos. E até lá!